Oi, gente, tudo bem? Estou aqui hoje que eu vou conversar com a Aline Rodrigues. Vou esperar ela chegar e o nosso bate-papo vai ser sobre missão de vida, descoberta da missão de vida. É que a Aline está chegando. Vamos lá. Vamos lá, a Aline está entrando. Olá! E a Aline! Quanto tempo! Faz tempo mesmo. Que E bom aí? ter você aqui. Estava ansiosa Obrigada. por esse Eu nosso também. bate-papo. Eu também. Gente, a Sempre Aline bom é uma te ver. pessoa A Aline é uma pessoa muito querida, verdade, bom te ver também. E eu estava morrendo de saudade dela e já estou querendo conversar com ela faz tempo sobre muitas coisas, mas hoje a gente vai falar sobre missão de vida, né, Aline? Isso, essa trajetória louca. Uma trajetória louca. Conheço a Aline desde 2014, né? É, faz bastante Final tempo de já. 2013, 2014, e acompanhei aí um bom pedaço dessa trajetória da Aline ao longo desse tempo todo. E esse foi o motivo pelo qual eu escolhi conversar com a Aline aqui, porque eu tenho uma admiração muito grande pela Aline, principalmente pela forma como ela se dedica ao autoconhecimento e ela não foge da linha, porque ela enfrenta as coisas de frente, né? E o quanto isso é difícil dentro de um processo terapêutico. É, E eu tive esse privilégio de acompanhar a Aline ao longo desses anos todos e ver o quanto ela evoluiu, o quanto ela mudou e a forma como ela chegou, né? A primeira vez que a gente se encontrou e como ela está sim. hoje. Então, eu quero que você conte um pouquinho para as pessoas quem você é, o que que você faz hoje e a gente vai conversar sobre isso. Então, em 2014, quando a gente se conheceu, eu lembro que foi minha mãe que falou, né, sobre você. Ela falou Isso. assim: Ah, eu acho que você deveria tomar um floral. Eu comecei aí, né? Eu acho que você deveria tomar um floral, procurar, né? Tem a Sandra que atende, você devia ir lá conhecer. E na época eu não tinha ainda, né, nenhum tipo de contato com as terapias complementares. Foi a primeira vez, né, Sandra? E aí conheci a Sandra, aí a gente conversou, aí de cara eu tenho anotado, eu tenho um caderno desde aquela época, de tudo que eu já fiz, eu fui escrevendo, né? E aí eu voltei para ler, para até me recordar de como foi. E aí eu coloquei até que você, a primeira coisa que fez foi me dar o Rescue. E Isso. aí eu melhorei bastante. Eu lembro da gente ter conversado sobre a data de nascimento, então aí que também começou a clarear as coisas para mim, mas aí você vê que demorou, né? Foi um processo de autoconhecimento muito intenso durante todos esses anos e passando por várias e várias fases diferentes, né? E todas Exatamente. elas você está super inclusa, é super responsável também pelas minhas melhoras, pelas minhas evoluções. E nessa Não, você época é de dois. responsável. Eu sou facilitadora. A responsável foi você, que sempre esteve ali com bastante afinco e dedicação, se permitindo, né? E passando pelos processos, sejam eles dolorosos ou não, de passar por isso e evoluir. Então, essa é a minha grande admiração. Ah, obrigada, Sandra. Eu também tenho enorme admiração. Eu até deixei o livro aqui para falar, né? Que depois, quando eu lancei o livro, eu tenho um texto que eu conto, né? Essa trajetória toda detalhada. E o livro, além de eu ter dedicado em agradecimento à Sandra, também foi lançado no espaço da Sandra, porque tem todo esse significado, né? Da sua participação nessa trajetória. Então, quando a gente se conheceu lá atrás, eu comecei assim, né, com os florais e entendendo um pouco de quem eu era através dos números naquela época. E aí depois acho que você também fez o meu mapa astral, que eu tenho aqui, eu Isso. sempre, eu sempre consulto. Eu acho muito importante, assim, também ajuda muito é uma ferramenta ótima de autoconhecimento. E nesse período que a gente se conheceu, eu fui testando tudo, na verdade, né? Eu fiz o curso com você dos florais, eu fiz, é, eu fiz um outro, Reiki, esse não foi acho que com você, mas eu Né? fiz Reiki na época, eu fiz o nível 1 e 2. Eu fiz cromoterapia, eu fiz reflexologia podal. Então, assim, eu fui
tudo eu aplicava em mim, na verdade. Eu nunca tive assim, a intenção de fazer como profissão. Mas na época era tudo sempre voltado para mim. Essa coisa do autoconhecimento sempre me fez olhar muito para mim, né? Era um olhar muito egoísta, até eu falo, né? Porque eu sempre voltava tudo que eu fazia para mim. Então, como que eu posso melhorar? O que que eu tenho que fazer agora? Qual que é a próxima coisa que eu vou mexer? E aí eu até lembro que a gente começou com florais de bar. E aí a Sandra falou para mim, eu trabalho também, né, na época com os florais do Joel Aleixo. Aí você falou, mas esse mexe um pouquinho mais. Aí eu falei, não, vamos mexer. Eu gosto de mexer. Pois é, e acho que isso é muito legal. Você falou assim que você foi egoísta, e na realidade, dentro do processo do autoconhecimento, da autodescoberta, não existe o egoísmo, porque você precisa se conhecer para que você possa ter essas ferramentas de saber quem você é e aonde você vai utilizar isso e de que maneira. Então, não é um Uhum. processo de egoísmo, na realidade, é um processo de reconhecimento do seu próprio eu. E é É tipo um necessário espelho, passar né? isso, você precisa passar por essa fase. Eu acho isso muito importante. E como eu disse, vou reforçar aqui, acho que durante o tempo todo que nós ficamos juntos, você foi uma das pouquíssimas pessoas que começou esse processo e foi até o final. Porque muitas vezes acontece da pessoa ela dizer assim, não, eu quero trabalhar terapeuticamente, quero me descobrir, quero passar pelo processo do autoconhecimento. Mas o que acontece é que conforme você vai se descobrindo, você vai vendo faces suas que às vezes você não gosta, Uhum. ou que não estão de acordo com aquilo que você acha que é o ideal. E isso dói, machuca, porque você tem que mexer na ferida para poder Sim. mudar o que precisa ser mudado. E as pessoas desistem, porque é muito mais fácil ficar no comodismo da mesmice do que tomar uma atitude para efetivamente mudar o que precisa ser mudado. E você foi lá, corajosa, firme e forte, para passar por esse processo e mesmo entre as dores dar continuidade. Então, essa é a admiração nesse aspecto. E eu acho que isso vale a pena ser mostrado, por isso que eu quis conversar com você aqui, porque vale a pena. Olha o resultado disso Vale, ou se depois de muito vale. tempo. E E quando esse a gente processo. olha, não, entendi. Quando a gente olha também, né, para o que já foi, até que tenha tido dor nesse caminho, acaba que é muito recompensante, assim, muito reconfortante você ver, né, por tudo que passou. E a evolução desse processo mesmo, né? Isso daí, olhar e falar assim, nossa, olha o quanto eu cresci, o quanto eu amadureci, o quanto as coisas Né? mudaram durante todo esse período. E E eu daí, tinha, pode falar. não, pode falar. Não, eu ia falar assim, eu sempre tinha sempre a sensação que eu estava atrasada, né? Isso é uma coisa que eu sempre tenho, assim, eu sempre acho que eu cheguei tarde. E aí eu Uhum, mesma, esses tempos aí, eu postei, né? Tudo é o caminho. Mas uhum. eu escrevo isso para mim mesmo, porque o tempo inteiro é isso que eu penso, tipo, Aline é o caminho, Aline é o caminho. Porque o tempo inteiro eu me acho atrasada, sabe assim? Eu falo, demorei para chegar nisso. Porque não demorou. Na realidade, tudo tem o tempo certo. E não adianta você ficar lamentando pelo que passou, porque naquele momento você tinha uma determinada consciência, hoje você tem outra, e amanhã Uhum, você vai ter outra sim. diferente. Então, tudo é um processo que vai te levando nesse movimento de se autoconhecer. E o autoconhecimento não para, né, Aline? Essa é a Não, grande questão. Porque a gente está sempre em processo de evolução, sempre querendo conhecer um pouco mais. Então, é um caminho que não tem fim. ainda Não tem bem. fim. Essa é a grande realidade. Assim, quando eu te conheci, acho que tem uma peculiaridade bem interessante, que quando eu te conheci, uma das coisas que, entre tantas coisas que a gente conversou e foi tratando ao longo desse tempo todo, né? Era o fato de que você não comia muitas coisas, né? Você É, tinha uma restrição de alimentação muito grande. Então, acho que esse processo seu também incluiu esse olhar para o corpo, olhar para uma série de coisas, não você só faz para as assim, questões não só para as questões de terapias ou de se autoconhecer no sentido de saber quem você é, mas envolveu uma de se mudança na sua permitir, vida, né? de comida, de exercício físico, você mudou a sua Sim, rotina. sim. E todos esses processos fazem parte, né, desse autoconhecimento. E em algum momento, isso fez, era aquele momento de mudar, né? Então, eu comecei pela alimentação, porque eu tinha uma alimentação muito restrita, eu não tinha cores, né? Eu comia sempre as mesmas coisas, era uma coisa muito limitada, e eu tinha uma certeza que eu não gostava das coisas sem experimentar.
E aí, a partir do momento que eu me permiti experimentar e ver outras coisas e realmente, né, tentar coisas novas, aí, de novo, um mundo novo se abriu de novo, porque eu estava chegando agora na salada, eu estava chegando agora depois de toda uma adolescência, já na fase adulta, eu fui experimentar um monte de coisas comuns para todo mundo, mas que para mim não era. E aí eu estava fascinada em comer salada, sabe assim? Então, eu lembro até uma amiga minha que eu estava assim comendo super apaixonada, aí ela falou assim: "Nossa, é engraçado como salada parece gostoso para você". Ela falou: "Eu como eu sempre comi, não vejo mais graça". E aí eu achei demais, que eu falei, para mim realmente era uma novidade, aquele sabor, aquela textura, aquela cor. Então é como se realmente eu descobrisse um mundo novo, já mais adulto. E aí, nisso, depois veio a parte dos exercícios físicos. Aí, como eu comecei a cuidar da alimentação, eu também comecei a olhar mais para o corpo. Como a questão dos nutrientes, eu tinha herpes labial, que era uma coisa recorrente. E aí eu tive de várias formas, né? Eu era muito estressada, então isso tudo abaixava a imunidade. Então eu tinha um monte de questões físicas que com a alimentação essas questões sumiram e sumiram para sempre. Eu nunca mais tive desde a época que eu mudei. Então, assim, Uhum. eu lembro de ter herpes labial aqui no lábio normal, que nem todo mundo tem, mas eu tinha viroses herpéticas, que são dentro da boca, eu já tive de paralisar o maxilar, eu já tive ocular de ficar cega uma semana. Então, assim, eram situações totalmente pela dor que me Uhum. cutucavam a mudar e eu não percebia na época. Então, quando eu percebi que pela alimentação teve essa diferença do corpo, da forma de sentir, eu me sentia mais disposta, eu acordava mais feliz. Aí eu percebi que a alimentação também faz parte de um autoconhecimento e até de uma evolução, eu percebo. Então, eu acho que dependendo do que a gente come, tem muito de quem a gente é também. Com certeza. Na realidade, é aquilo que a gente absorve, né? Porque não é só o que a gente Sim. come, porque a gente pode comer uma série de coisas, mas o organismo não absorve tudo aquilo. Então, é aquilo que você vai absorver que vai fazer quem você é. E daí, depois dessa fase da parte de alimentação, exercício físico, teve um processo também, né, Aline? Daí você também abriu o leque para outras possibilidades. Quer contar um pouquinho a respeito disso? Então, nessa época que eu comecei a comer melhor, eu também comecei a cozinhar, porque eu também sabia muito pouco de cozinha. Eu casei sem saber cozinhar nada. Então, depois que a gente começou a morar junto, que eu fui morar, né, sem os meus pais, que eu comecei a tentar cozinhar. E aí, nessa época da mudança de alimentação, que eu peguei isso com muita força. Então, eu cozinhava todos os dias. Eu ia comprar os alimentos na feira, eu voltava. Então, eu passei por uma fase também de me preocupar muito com a sustentabilidade, com o ambiente, então, com o meio ambiente. Então, tudo isso fez parte desse olhar diferente que aí eu comecei a ter pro mundo. Então, começou, né, no individual e passou para o coletivo. Então, eu acho que isso também é faz muita parte do processo do autoconhecimento. E aí, Sim. depois eu comecei a olhar para o corpo, aí comecei a correr. Então, aí essa parte dos exercícios físicos também vieram muito forte. E aí eu comecei fazendo esteira, uma caminhada, depois aumentando um pouquinho, depois cheguei na corrida, fiz 5 quilômetros, fiz 10 quilômetros, e quando eu fiz uma meia maratona, para mim foi assim um marco na minha vida. Porque eu não me imaginava capaz de fazer nada nesse sentido, eu nunca tinha feito exercícios físicos, eu tinha uma alimentação ruim e um corpo sedentário. Então, a partir do momento que eu mudei a alimentação, eu comecei a me esforçar nisso e fiz uma meia maratona, que para mim representava assim tudo. Eu tenho até Uhum. hoje o percurso da prova colado na geladeira, porque para mim representa uma força muito grande, um Sim. esforço muito grande. E quando eu entrei, né, para esse mundo das corridas, as pessoas que estão nesse meio, é muito comum fazer meia maratona, porque você começa a fazer, o corpo começa a pedir mais. E aí as pessoas da meia maratona partem para a maratona e depois vai aumentando, né? E para eles parecia muito comum. Para mim, aquilo era muito importante, sabe? Assim, eu falava assim, nunca imaginei chegar nisso. Uhum. E foi sempre através desse processo do autoconhecimento. Então, era um momento que eu conseguia desligar a minha cabeça, era um momento que eu precisava pensar no corpo, trabalhar a respiração. Então, foi a corrida por isso, porque eu conseguia
ter essa consciência corporal dentro do exercício, isso me trazendo bem-estar. Automaticamente isso melhora a imagem externa, porque né, a corrida é um gasto calórico grande, e aí juntou com a alimentação que na época era muito boa, então acaba que isso reflete no corpo. E aí aumenta a autoestima também. Então veio num combo muito bom assim naquela época, né? Eu estava muito focada nisso. E aí passei por essa fase nessa época. E depois disso veio uma gestação. E depois, não, e aí, antes da gestação, nesse período, eu entrei para fazer um processo de coach, né? Ah, é verdade. O Ainda coach com a teve o Aline. coach no meio com a Aline. A Aline trabalhava no espaço da Sandra. Eu estava na busca ainda profissional, né? Porque eu me formei em direito, depois de um tempo eu não exercia, não queria, né? Fiquei desencantada com a profissão na prática, mas eu sempre gostei muito da escrita. Então eu fui para o direito por causa do ler e escrever. Eu gostava muito de ler e escrever, então não era difícil para mim ler os códigos, ler as leis, mas eu não gostava da profissão em si. E Uhum. aí eu estava meio sem saber o que fazer e eu queria escrever um livro. Só que eu também não tinha nenhum tipo de base, eu não sabia por onde começar, então estava bem perdida profissionalmente. E aí fui fazer esse processo de coach com a Aline. A gente fez um roteiro, né, no processo de coach, que a finalização desse processo seria a realização do livro. Então a Uhum. gente, né, colocou passo a passo o que eu precisava, tudo certinho já. E aí na nossa última sessão, que foi a despedida, eu já estava grávida e não sabia. Ai, Então que legal. assim, a gente se despediu, foi lindo, chorei, fiquei emocionadíssima. Estava pronta para fazer esse livro e eu já tinha os textos, né, desse período do autoconhecimento escritos, soltos. Então eu tinha que juntar isso para formar esse livro. Aí uma semana depois descobri que eu estava grávida. Aí eu falei, Aline, não vou fazer esse livro agora, vou esperar essa fase para integrar no livro esses textos sobre maternidade, sobre essa nova fase, porque eu falei para ela, eu acho que isso vai entrar também nesse processo de autoconhecimento. Uhum. Porque é um momento diferente mesmo, né? A questão da gestação muda tudo na vida. É um É novo uma olhar, nova uma nova, identidade. é uma E nova aí percepção. eu imagino que, por exemplo, para quem vire mãe, já sabendo, né, um pouco mais assim, de tem uma profissão já sólida, algumas coisas mais decididas do que eu tinha, eu imagino que nesse sentido já é difícil, porque muda tudo. Eu falei, Uhum. então, para alguém que não tinha ainda isso e ainda mudar essa identidade de novo, passar por um processo novo de novo, também dá uma bagunçada de novo em quem você em tudo isso, porque aí você passa a ter, né, essa entrega para outro ser, e aí bagunçou tudo de novo, mas aí fui escrevendo sobre essa fase também, né, tipo, tudo que a minha visão das coisas que eu passei pela maternidade, e aí finalmente, depois de quase um ano e meio, o livro saiu. Pois é um livro maravilhoso, né? Antes de falar do livro, eu queria só te perguntar uma coisa, Aline. Você sofreu muito um processo de pressão social ou das pessoas que são mais próximas a você com relação ao fato de você não ter uma profissão ou não estar cumprindo com alguma coisa perante a sociedade, porque você não exercia o direito, porque você não estava encaixada em alguma coisa? Então, assim, eu acho que sempre o meu pior inimigo sempre fui eu mesma, né? Então eu acho Hum. assim, a cobrança, essa busca incessante que eu tinha, era uma coisa muito minha. Eu nunca estava satisfeita. Eu queria realmente sentir que era aquilo que eu tinha que fazer. Então eu não conseguia, por exemplo, me submeter assim, tipo, vou fazer algo relacionado ao direito porque foi a faculdade que eu escolhi. Então, ao invés de não fazer nada, vou ficar infeliz aqui até descobrir. Eu não conseguia fazer isso, né? Então, o que que eu fiz? Eu fiquei trabalhando 6 anos com meu pai, que não foi ruim também, porque isso tinha muito do que eu queria para a nossa relação pessoal, então eu vejo também como uma experiência. Então, a gente teve que Uhum. conviver ali todos os dias, isso melhorou muito a nossa relação, a forma que a gente se via. Então, assim, para mim sempre está muito ligado a um significado as coisas, né?
Então eu estava Uhum. ali, eu entendia que era uma acomodação estar ali com ele, mas isso me permitia ter um horário reduzido, então eu voltava para casa, eu continuava buscando quem eu era, eu continuava lendo. Esse caderno que eu tenho escrito era de todas essas tardes que eu ficava em casa buscando, né? Então eu lia muito. Eu lembro que na época você me emprestou um livro que era o Profecia Celestina, e aí eu tenho Uhum. ele todo detalhado nesse caderno, porque eu amei ler, assim, eu achei demais. Então, todo esse processo fez parte, né? Só que, assim, os Uhum. meus pais, por exemplo, nunca cobraram nada. Então, assim, eu quando era pequena, eu também tinha essas mudanças, assim. Então, minha mãe me colocava numa coisa, eu não queria mais depois de um tempo. Então, eu passei por diversas coisas também. Todos os esportes, todos os instrumentos musicais, todos. E minha mãe nunca teve problema com isso, sabe? Assim, eu falava, não quero mais, agora eu quero fazer balé. Aí ela, tá bom, faz balé. Não quero mais, quero fazer inglês. Então tá, faz inglês. Então, assim, minha mãe sempre deu essa liberdade, né? Eu falei, então Uhum. no livro, eu até falo isso, assim, essa liberdade de expressão eles sempre deram. Então era uma questão muito minha mesmo, de não me sentir feliz, de não me sentir realizada e não achar esse propósito. E para mim parecia assim que nunca ia achar, nunca, não tinha jeito. Eu falava muito assim, Sandra, eu queria ter nascido cantora, porque aí era só cantar, pronto, já nasci sabendo o que eu vim fazer. Sabe assim, Tá. para mim, parecia para mim uma coisa certa, se você nasce cantora. E aí eu ficava, Uhum. gente, por que que eu não acho? Por que que não é isso? Então eu não sentia isso das pessoas. Uhum. Eu acho que era uma visão minha de, por exemplo, igual eu ponho no livro assim, a dificuldade de preencher uma ficha. Porque quando me perguntavam, tipo, ah, mas é sua profissão, aí eu já gelava. Porque eu falava, gente, pergunta qualquer coisa, mas não me pergunta isso. Porque tipo, o meu problema era O esse, né? rótulo, né? Não, O rótulo que as pessoas colocam. então, assim, eu podia ser uma pessoa extraordinária, mas aí se me perguntassem quem eu era, tipo, qual era a minha profissão, eu já fazia assim, ó. Eu já me sentia um nada, porque eu não sabia. Então, qualquer coisa que eu tinha que preencher, eu já me diminuía, eu mesma. Então, sempre fui eu comigo mesma. Aí casei com um marido que também nunca teve esse olhar de tipo, olha, se você vai ficar sem fazer nada para mim, não dá. Então, assim, ele sempre, tudo que eu fiz, ele participou. Então, eu vou ter um blog de moda, ele tirava foto. Vou fazer não sei o que, ele faz o cenário. Vou gravar vídeos para o YouTube aqui na cozinha. Ele montava a cozinha, ele gravava, ele editava. Então, assim, todas as coisas que eu tive ideia de fazer, ele também participou. Então, Ele esse sempre foi um apoio. parceiro, né? Então, sim, eu falei, então, esse apoio dos mais próximos eu sempre tive. A Uhum. questão era muito minha. Porque eu falava, a pessoa que me deu a ficha para preencher, ela não tá me pressionando. Aquilo Uhum. ali tá pronto. Mas assim, a pessoa me perguntou, eu já falava assim, ai, mas que pessoa chata. Sabe assim? Porque eu não sei e ela tá aqui me perguntando, mas não era uma questão minha, né? Uhum. E aí eu acho que foi isso. Essa busca incessante era porque eu precisava sentir que era aquilo. Entendi. Tem muita gente, eu atendo muitas pessoas que estão nesse momento passando por essa transição de carreira, ou insatisfeitas com o que elas estão fazendo, ou na busca pelo que elas querem fazer. E daí, acho que a maior cobrança é com elas também, mas muitas vezes existe essa pressão externa, de que ou ela precisa do dinheiro, do trabalho que ela está exercendo naquele Uhum. momento, ou ela tem uma pressão da família que não apoia aquilo que ela decidiu, e daí isso torna mais difícil esse momento de Sim, transição ou de descoberta do processo. sim. Eu sempre tive muito claro para mim que eu tinha uma situação privilegiada de poder buscar, e eu sempre achava que essas coisas, né, da minha vida vinham dessa forma justamente porque alguém me permitia, né? Deus, universo, como as pessoas quiserem chamar. Mas eu sempre tive muita gratidão em pensar que a minha vida privilegiada era por conta dessa busca. Eu falava assim, eu acho que Deus me permitiu, né, ter essa condição de ter esse tempo, de ter esse resguardo, primeiro do pai, depois do marido, de conseguir para eu achar esse caminho. Então eu sempre tive isso muito claro. Agora que eu sei, eu não quero mais ser resguardo de ninguém, que agora eu tô empoderada aqui.
Que ótimo, maravilhoso. E daí nós chegamos, então você passou por toda essa trajetória até chegar para fazer o livro, né? Daí a Olivia Isso, tá nasceu, aqui. você teve esse período, né? É, tá aqui, gente, o livrinho. É o 15 O horário da horário da minha minha vida. vida. Tudo que eu sou tá E aqui. é um livro muito legal. Ele reúne. Não são contos, né, Aline? É São. como se Como é fossem que é o nome? crônicas, né? Crônicas. Que é tipo, eu falo, né, de mim, mas também tem trechos que são olhares que eu tive, né, para momentos que eu observei. Então, eu acho que nesse livro eu me coloco como escritora, né, como e também como ouvinte, né? Então, eu sou uma contadora de histórias, mas também tem essa questão da escuta, porque tem um texto que eu falo de um senhor que eu encontrei no parque. Então, através da história dele que eu ouvi, nasceu um texto. Então, eu acho que o que eu sempre gostei foi de histórias. Então, eu acho que Uhum. tudo que eu fiz foi ligado a essa paixão pelas histórias das pessoas, da minha. Eu sou muito, como é que fala? Sou muito Você tem uma interessada na habilidade muito vida. grande. Tem uma habilidade muito grande de transcrever, né? Ah, eu E de, adoro. de criar as coisas, né? É verdade. A gente tem essa parceria, né, Sandra? Exatamente, nós temos uma parceria. Daí, depois desse livro, a gente tem uma parceria juntas, né? Que foi na época do livro, né, Aline? Quando você estava Foi na fazendo o mesma. livro, Foi durante, é. durante o processo do livro, nós fomos fazer um curso de numerologia cabalística juntas, né? Isso. E daí nasceu uma parceria muito legal desse processo, porque dentro do curso eu tenho uma habilidade muito grande com a parte da leitura de assinatura, e a Aline tem uma Uhum. habilidade muito grande em fazer nomes de realização, que é uma das coisas que a gente trabalha nos mapas numerológicos, né? Que é criar Verdade. um nome de realização para as pessoas. Então a gente faz uma troca aqui nos nossos mapas. Eu faço a leitura para ela, ela faz as transcrições dos nomes de realização para mim. E funciona perfeitamente, né? Essa nossa Funciona. Não, parceria. e quando você me convidou para fazer o curso da numerologia, eu nunca tinha pensado, né, em fazer numerologia. E aí a Sandra falou: "Ah, eu vou fazer, você não quer entrar na mesma turma?" Eu falei: "Ah, vou", né? Aí eu não sabia ainda, né, o que que eu ia encontrar. Mas eu falei: "Ah, vou fazer, acho legal". E aí eu voltando nesse caderno que eu tenho da nossa época de início dessa descoberta, eu tinha escrito nesse caderno o significado dos números, né? E eu só Ah, soube disso agora que eu voltei nesse caderno. Então, algum tempo atrás, isso já me chamou a atenção, mas eu também não percebi. não tinha registrado. E aí, quando a gente fez o curso da numerologia, para mim foi incrível, assim, porque me explicou muito de quem eu sou o dia do meu nascimento, por exemplo. Então, eu Uhum. tinha essa bipolaridade, entre aspas, né? Eu tinha esses extremos dentro de mim e não entendia. Era para mim sempre eu senti como se fossem duas pessoas. E aí o 19 explica isso. Então, Uhum. quando eu ouvi isso pela primeira vez no curso, já fez todo sentido para mim, porque eu falei, olha, se funcionou para mim, deve funcionar para as pessoas. E aí eu passei a acreditar que isso podia mudar não só a minha vida, como a vida das pessoas. Então, Pois foi é. uma grande mudança também. É muito legal, né? Porque essas ferramentas todas que a gente utiliza dentro do processo terapêutico, para algumas pessoas, algumas ferramentas vão fazer sentido. Então, assim, olha lá, quantos anos lá atrás a gente falou de numerologia, de astrologia, e isso funcionou de alguma maneira, e veio fazer sentido talvez muitos anos depois, mas que Uhum, encaixou e te ajudou no processo. sim. E o quanto é legal das pessoas poderem fazer esse olhar, né, através de um processo terapêutico de alguma forma, né, Aline? Sim. E hoje, você como numeróloga e como escritora, utiliza também de outras ferramentas para continuar esse processo, né? Porque Sim, uma é. conversa, um bate-papo, o quanto isso vai aprofundando e você vai mudando o seu olhar. Não, e assim, através das histórias das pessoas, isso também reflete em mim, né? Eu falo assim, Uhum, então, às vezes eu vou entregar, igual antes disso tudo, eu estava fazendo alguns mapas que eu entregava pessoalmente. E é muito gostoso justamente porque tem essa reação, você tá ali com a pessoa, você consegue ver como que aquilo foi para a pessoa. E aí tem histórias, né, que eu tenho com pessoas que me emocionou muito, a pessoa se emocionou. Então, essa troca para mim fez muito sentido. Nesse momento, eu senti que era aquilo. O primeiro mapa que eu li pessoalmente, eu chorei, a pessoa chorou.
Então eu saí de lá com a certeza que era isso que eu queria fazer, não fazer as pessoas chorarem, mas conseguir com o autoconhecimento fazer com que a pessoa se enxergasse, que aquilo fizesse sentido para ela, que era o que eu sempre busquei para mim. Então, como Uhum. o meu processo foi muito longo, se a gente for pensar em 2014, são 6 anos, né, de uma busca. Então, eu queria, de alguma forma, que para a pessoa, assim, mesmo que seja necessário que ela passe por um longo processo, eu queria conseguir responder logo, sabe? Assim, tipo, ai, não, como eu passei por 6 anos, eu sei que é difícil, eu queria que o mapa desse uma resposta para a pessoa, sabe? Assim, então, a minha maior vontade, né, o que eu mais tenho de intenção com os mapas é isso, que traga alguma resposta para aquilo que a pessoa procura dentro dela. Então, mas como é um processo, né? É uma resposta, mas ela vai precisar cavocar um pouquinho mais e ir atrás de É. outras respostas, porque não é só uma coisa, né? Até por isso que a Essa, gente começou a incluir, né? Eu comecei a indicar a constelação, né, Sandra, com você, porque a gente sabe que tem muita coisa que vem da base. Todo mundo, né, veio de um pai e de uma mãe, todo mundo tem essa basezinha para poder nascer. E muito uhum, vem disso. Então, às vezes, a pessoa já está, né, na vida adulta e tem muita coisa que precisa ser resolvida ainda lá atrás. O mapa não resolve isso. Ele só vai não. mostrar isso. A gente consegue resolver isso com constelação. Então aí eu É. vou indico a pessoa para Sandra. E a maioria das pessoas, na verdade, precisa. Porque a maioria das coisas vem de base. E não é só da constelação, acho que na realidade as pessoas precisam fazer esse olhar interno, né? De É, saber quem eu sou, como é que eu lido com essas questões e como é que eu posso mudar a minha vida para melhor. Porque se eu estiver bem, tudo ao meu redor vai estar bem. é verdade. Quando a gente está bem, a gente acaba, eu vou colocar, não é contaminando a palavra, mas assim, a gente acaba mandando essa energia ao nosso redor. Da mesma Sim. forma que se você não estiver bem, as coisas também não estarão bem. Eu E o externo vai falo, influenciar. né, eu tô falando agora que a gente fica insuportável quando a gente se acha. Porque é verdade. Igual eu falei assim, como a alimentação abriu para mim um mundo, depois a corrida abriu um outro mundo, agora a profissão abre um outro mundo. Então, conforme você vai abrindo essas portas, você vai ficando insuportável, porque e você fala assim, gente, 100 anos é pouco, né? Porque tem muita Exatamente. coisa para abrir, é muito legal. Por mais que Exatamente. tenha a dor, por mais que não seja fácil, por mais que ao abrir essa porta você se depare com um monstro, que é você mesmo. E aí você tem que vencer isso. É tipo um videogame, né? Você vai jogando, vai ficando mais difícil, mas é muito legal. Imagina zerar um jogo, é incrível. Não é? É muito legal. Ah. Esse processo E, é muito bom. e é muito interessante quando a pessoa, né? Então, vou repetir aquilo que eu falei lá no início. É muito interessante quando a pessoa ela se dedica a isso e ela não tem medo de enfrentar esses monstros. E acho que você pode também falar um pouquinho. Não for, você também passou por momentos onde as coisas não foram fáceis, né? Onde você Sim, teve muitos desafios, onde você ficou triste, chorou, ficou em depressão e precisou retomar tudo de novo. Porque sim. é um processo, gente. Isso, todos nós estamos sujeitos nesse processo a passar por essas questões. Não tem outra forma. É, e eu Não tem acho, forma mágica. Não é o passe de mágica, não infelizmente. é. Não é, porque senão não tem, também não faz sentido, né? Eu falei assim, a vida ninguém vem a passeio, não é fácil. E a gente Uhum, vem com essa questão de evoluir. A gente vem sozinho e vai embora sozinho. Então, uhum, né, somos nós por nós mesmos. isso. E quando eu comecei, né, a me buscar, não foi nem consciente, na verdade. Eu não me sentia bem, aí minha mãe indicou, né, faz o floral, e a partir do floral, que aí eu falei assim, nossa, olha como funcionou para mim, vou tentar saber mais um pouco. E aí a gente passou por várias outras terapias que eu ainda não falei, mas a maioria dos serviços que a Sandra oferece, eu passei, né, Sandra? Eu acho que eu experimentei praticamente todos, a acupuntura, os cones de cera. Nossa, a Sandra tem um espaço, né? Todo mundo sabe. Mas, e todo mundo que me conhece sabe quem é a Sandra. Porque eu falo muito, porque assim, é um espaço completo, né? Eu já passei por quase todas as terapias complementares. Para mim, sempre funcionou tudo. Não tem Uhum, nada assim que eu não tenha me simpatizado. Eu gosto muito da leitura do tarô. Então, agora, o que eu fiz? Eu comprei o tarô porque eu sentia falta disso. Eu falei assim: como que uhum, eu posso fazer o mapa que tem os arcanos sem ter os arcanos em mão, sem ver?
Então, assim, por quê? Porque a Sandra sempre fez as leituras de tarô para mim, e para mim também eram respostas muito importantes, né, Sandra? Eu sempre Uhum. pedi bastante, né? Eu falava, Sandra, hoje eu quero a resposta do tarô. E para mim sempre funcionou muito, né? Então, e eu levo muito a sério isso, né? É porque é o inconsciente, né? Acho que essa é a grande desmistificação com relação a essas técnicas todas. Porque tem gente que fala assim, ah, mas tarô não é adivinhação, gente. Tarô é divino, né? É o seu inconsciente conversando com você. E eu tô aqui apenas como facilitadora para interpretar que as lâminas, né, do tarô estão falando. Da mesma Sim. maneira, os mapas, numerológico, astrológico. Enfim, até a gente escolheu a data de hoje, né, Aline? Porque é uma data Dia poderosíssima. 22. E astrologicamente falando, dia 22 na numerologia é um dia muito potente, muito espiritual, é um dia mágico. Hoje nós estamos entrando no signo de Leão, então nós estamos com o Sol em Força. Leão e a Lua em Leão. Hoje está com muita força aí, os leoninos chegando com essa energia toda aí. E então acho que hoje era muito condizente tudo isso, né? De trazer essa abordagem da missão ser vista como não como um fardo e que não tem essa coisa assim que tem que ter um peso e que tem que ter um prazo para que isso aconteça, né, Aline? Tem que ser uma Sim. coisa onde você se disponha, não importa o tempo que vai demorar. Quando você E com... fala, eu vou ler aqui o que eu vi que alguém a Lu colocou. mandou. É, A Lu falou que que, não é um parque de recreio. é, que é o ambiente que. Peraí, que eu não estou conseguindo enxergar porque ele some. Tá? O mundo não é um parque de recreios, ele some. É um ambiente de trabalho, não é um Não, feriado que nos piada. tenha sido para. É verdade. É um curso intensivo. É isso mesmo. E é isso, mas mesmo que seja um momento de trabalho, e que muitas vezes essa questão da missão, né, de vida esteja relacionada a um trabalho que você exerça, precisa ser feito com leveza. Então, as pessoas muitas vezes falam assim, nossa, mas no meu caso, né, quando alguém me dá um feedback, ai, mas os seus olhos brilham quando você fala a respeito do que você faz. É porque eu faço com tanto amor, Sim. eu amo tanto aquilo que eu faço, que para mim não é trabalho. Então, Uhum. eu não fico cansada porque eu estou trabalhando. Muitas vezes eu fico cansada porque estou muito tempo em pé, alguma coisa assim, mas o trabalho não me cansa, porque eu amo aquilo que eu faço. Então, para mim, não é penoso. Então, mas a E minha busca era um dia conseguir falar isso. Agora eu consigo. Mas não você tinha consegue. nada, eu tinha um leque de opções e nada daquilo me fazia dizer que eu estava fazendo aquilo com amor. Agora eu vou dormir 3, 4 horas da manhã. E feliz, e acordo de manhã com a Olivia 220 aqui correndo, e feliz. Eu falei assim, antes, assim, todo dia era uma busca, todo dia sem certeza do que fazer. E então eu falei assim, agora eu tô muito fascinada por isso, né? E Uhum. esse ano, né, que eu sempre falo isso, para mim foi muito positivo, porque primeiro que com o meu aniversário, pela numerologia, eu entro no ano 1, então eu preciso agora realizar, começar a projetar as coisas que eu quero. E essa coisa da comunicação desbloqueou, né, Sandra? A Sandra falava assim para mim, nossa, fala, né, se expõe, não sei o quê. Eu falava, não, eu morro de vergonha, não quero, minha mão ficava suando, não queria. E de repente, agora, quando eu comecei, né, a fazer as lives, isso desbloqueou de uma forma. E aí eu me encontrei e tô fascinada com isso. E Mas se é encontrou mais, né? recente, Mais gente, um é processo, agora. né? Mais um É, processo, né? eu falei, a gente começou em 2014, e isso, né, me deu esse clique que eu realmente me sinto realizada esse ano. São 6 anos aí de autoconhecimento intenso. Pois é. E a parte mais legal, né, Aline, assim, você já está num novo projeto de um segundo livro, né? Sim. Que além Ah, desse daí do 1515, já já tá está. 70% já escrito. Ah, então e eu tenho esses interesses também aleatórios, né? Que são assim, por exemplo, igual esse livro que eu vou escrever agora é um romance nos moldes de um drama que é muito famoso na Coreia do Sul, que são os doramas, né? Que são dramas, são romances para o público adolescente. Então é mais leve, tem cenas bonitinhas, é aquele amor ainda, né, Mais idealizado, puro, né? mais puro. Então eu estou escrevendo esse livro nesse sentido.
porque quando eu comecei também a ler mais, a consumir mais séries, essas coisas assim, eu me apaixonei muito porque até indiquei uns para a Sandra, que na cultura sul-coreana eles têm a questão da espiritualidade muito forte, né? Uhum. E os seriados mostram muito isso. Então a gente também começou a gostar muito disso, e aí eu comecei a escrever sobre isso. Já tem uns 70% do livro pronto, faltam 5 capítulos para acabar. Olha que maravilha. A Aline é uma coisa, ela deixa a gente viciada. Confesso para vocês que a Aline, às vezes ela me dá umas indicações e daí eu fico assim assistindo série até outras horas da Mas é muito madrugada, porque gostoso, não né? dá pra. É verdade. E tem muito do Mas que a gente faz, né? É legal ver isso retratado por outras pessoas também, né? acho que a questão das séries coreanas, o que a gente já conversou muitas vezes, né, Aline? Não é só a pureza que eles tratam, mas é uma outra cultura. E é legal você poder perceber que nessa outra cultura as coisas são diferentes, em São vários bem aspectos. diferentes. Sim. Muito diferentes. Então, o respeito que as pessoas têm, né? E que isso É. fica demonstrado na série, a sutileza de alguns detalhes, o fato de muitas vezes a mulher, mesmo ela sendo mais altiva, ela tem uma postura um pouco mais submissa. Então, são várias nuances, vários detalhes que você São vai diferentes da nossa cultura, né? aprendendo, né, diferentes da nossa cultura, que você vai aprendendo e traz para você um novo olhar, uma nova Uhum. possibilidade de autoconhecimento também, né? De você compreender muitas vezes algumas características com relação aos orientais, por exemplo. Por Sim. que, que eles seguem dessa maneira? Então é muito interessante. Entendo como assim, que a Para série mim é serve uma imersão cultural, né? Eu isso, uma falei, imersão cultural. no livro eu trago, por exemplo, pontos turísticos, né, da Coreia do Sul, as Uhum, comidas típicas, porque tudo isso faz parte, né, de você viver aquela história. Então, hoje em uhum, dia, o mapa também me permite isso, né? As pessoas que me dão possibilidade, a Ciana está aqui, ela escreveu a linha maravilhosa, porque ela eu conheci agora, no meio, né, desse ano doido, através das lives a gente fez o mapa. E é isso, para mim é uma oportunidade de conhecer a história da pessoa, né? Então, uhum. eu acabo montando esse quebra-cabeça como se fosse o livro, né? Porque eu preciso montar as características dos personagens. Então, calhou muito, mas eu só percebi isso agora, né? Então, eu Uhum. sabia mais ou menos as coisas que eu gostava, mas para mim ainda não se encaixava em nada. E aí agora tudo está se encaixando. E aí o que, que eu venho fazendo agora, Sandra? Eu venho integrando as minhas partes. Então Olha, eu fui, né, passando por todos esses processos. Então, teve o período da cozinha, da alimentação, teve o período da moda, porque antes até de casar eu tive blog de moda. Então agora estou voltando com isso, com a minha identidade que eu também tinha nesse sentido. Então agora eu estou tentando integrar tudo, né, no meu perfil, tudo digamos faz assim. parte da Aline, né? Porque tudo sou eu. Então, assim, o que, que eu fiz E, na época? Eu abri um perfil para moda, eu abri um perfil para cozinha, eu abri um perfil para numerologia. Aí depois eu falei assim, não, mas na verdade eu não tenho que me dividir, eu tenho que me unir, né? E aí, isso, não é excluir mas uma eu só parte, né? percebi isso agora. Depois que a gente percebe, fica óbvio. Mas até então eu falei assim, não sei por que, que eu não fiz isso antes, sabe assim? Aí agora eu É, tô juntando todo mundo que sou eu. exatamente. Você sabe que eu fiz uma leitura de tarô ontem, né? E eu falei exatamente isso para a cliente, que assim, se ela tivesse que fazer aniversário e a gente tivesse assim aberto ao público, ela faria 5 comemorações diferentes. Ela estaria assim, é uma comemoração com o pessoal do trabalho, uma comemoração com a família, uma com os amigos, outra com não sei o quê, porque ela está muito dividida. E na realidade você precisa juntar tudo isso, Fazer um porque você é festão. toda essa parte. Exatamente. Ela E merece esse um evento, né? isso. E esse é o processo do autoconhecimento, é você juntar todas essas partes e encaixar tudo isso e chegar no eixo de quem é você. É, Então, ali, ela tem essas diversas facetas. Então, tem a tem. numeróloga, tem a Tem a escritora, mãe, tem a mãe, tem a mulher, tem a filha, né? tem a amiga. São várias partes de uma mesma pessoa que precisam se unir para que você possa falar todas essas linguagens de uma maneira muito clara e objetiva para todos os públicos. Mas, igual, para eu conseguir unir, primeiro eu precisei viver cada uma. Então, por isso que eu falei que foi um processo longo. Porque primeiro, né, eu fui montando essas personas para depois Uhum. juntar aqui
E depois eu acho que ainda vou ter mais, né? Vou ser mais pessoas, mais Vai se funções. descobrir um pouquinho mais. Estou, né? O pessoal fala assim, não é sou, né? Estou mãe, estava atleta, não estou mais. Mas é esse o processo mesmo, né? Não, é muito gostoso. Eu sempre indico, né, qualquer tipo de terapia complementar, é que as pessoas têm vários caminhos, né? Então, tem Isso. muitas pessoas que me seguem, às vezes, Sandra, que falam assim para mim: eu só acredito naquilo que a ciência comprovou. Uhum. E tudo bem, porque a gente sabe que no mapa tem pessoas que têm, né, o ceticismo, tem pessoas do sete, que são pessoas que são mais técnicas. Por Uhum. isso que eu falei assim, a numerologia também me fez olhar as pessoas de outro jeito. Então, você Uhum. se entender, você também passa a entender o outro, né? Uhum. E aí, Verdade. tudo bem. E acho que esse momento, né, que a gente vive atualmente com relação a essa questão da pandemia, ele está muito propício para isso, né? Mesmo Sim, que a gente esteja assim num momento mais de relaxamento com relação à pandemia, mas é um processo onde você vai te proporcionou e ainda proporciona esse olhar interno por conta sim. do confinamento, de você ter que conviver com você e às vezes restrita com algumas outras pessoas e o quanto as emoções e os sentimentos ficam aflorados e você precisa lidar com essas questões. Então, eu percebo assim, as pessoas muito mais ansiosas, muito mais depressivas, muito mais irritadas, e elas Uhum, tendo que lidar com uma série de coisas ao mesmo tempo. Então, é um excelente momento para trabalhar essa questão do autoconhecimento e com desse certeza. processo mesmo. E E eu vou necessário. muito necessário. E assim, a gente vive num momento planetário, em termos astrológicos, aonde é necessário que as pessoas foquem assim, no que elas vieram fazer aqui. É isso que esse ano do Sol pede. O que você veio fazer aqui? Você está cumprindo com a sua missão de vida? Você está realizando? Você está se sentindo realizado nesse aspecto? E a Uhum. missão de vida, a gente está falando aqui da questão profissional, mas não é necessariamente ligado à questão profissional. Às vezes você pode ter. Tá muito bem no trabalho onde está, porque, como você disse, tem pessoas que precisam de uma estabilidade financeira, de um trabalho mais Uhum. regrado, mas de repente, num outro momento, ela faz alguma coisa que ela ama e aquilo traz a energia necessária, o movimento necessário, o combustível necessário para ela conseguir realizar esse outro lado da vida dela. Sim. Então, precisa estar com esse foco muito determinado, porque é isso que a vida vai pedir até março do ano que vem. É esse empurrão. Você precisa estar fazendo o que você ama, precisa fazer o que você gosta, porque senão E isso vai vem trazer pela dor. Se não bem for pela pelo dor. amor, veio pela dor. Né? Eu A sou muito vida prova prova, né? disso, gente. Se não for pelo amor, igual eu falei lá atrás no meu caderno, estava escrito sobre a numerologia. Se eu tivesse percebido lá, sabe, você já poderia ser que eu tivesse me encontrado antes, mas não percebi. Eu falei assim, então às vezes a vida dá esses sinais pelo amor, mas aí Uhum, agora precisou da porrada geral para a gente perceber, porque aí precisa ser coletivo, todo mundo precisa parar, porque se meu chefe não para, eu não paro. Se o chefe do uhum. chefe não para, eu não paro. Então precisa ser todo mundo, porque precisa parar para se olhar, não tem jeito. E mais ainda, esse ano eu me senti muito grata e privilegiada de novo, porque eu falei, se eu não começo lá atrás e demorei 6 anos, imagina se isso estourasse para mim agora. Né? Uhum. E aí, só em 2026 que eu ia me achar de novo. E aí eu ia passar esse momento toda bagunçada. Eu falei assim, então para mim ainda bem que começou lá atrás e aí agora justamente onde todo mundo precisa se achar, eu tô aqui para ajudar a pessoa a se achar e não mais me procurando que nem eu tava. Pois Então, é, mas na minha é, vida, 2020 vai ser mais do que histórico, não só é por um isso. marco, né? Vai ser igual a meia maratona. Eu vou colocar 2020 colado na parede também. Mas isso que você falou é interessante, né? Porque assim, hoje você está nesse propósito de ajudar as pessoas a se autoajudarem, mas Uhum. nem por isso você parou pelo processo do autoconhecimento, Não, porque a gente falou lá atrás, né? Que isso é uma coisa que não vai parar nunca. A gente está sempre não. nesse processo de quem eu sou, o que, que eu posso buscar para melhorar, enfim. Então E quanto eu mais eu melhoro, mais eu consigo ajudar, porque aí essa visão vai abrindo. Então, antes eu entregava um mapa com umas informações. Agora eu já consigo integrar coisas mais amplas.
Aí depois a Uhum. gente colocou a análise de assinatura com a sua parceria. Então já agregou mais coisa nesse mapa. Então cada vez eu estou buscando ter mais identidade no mapa, né? Porque a Uhum. gente sempre fala assim, né, Sandra? Que as pessoas chegam pra gente conforme a nossa energia, né? Que a gente sempre fala assim, não existe uma competitividade porque existe mercado para todo mundo. Então a pessoa que Isso. vai chegar para Sandra, ela precisa ler e ouvir o que a Sandra tem para dizer, não o que eu tenho para dizer, e vice-versa. Eu falei assim, então o mapa ele vai ter a minha identidade e as pessoas que chegarem para mim são as pessoas que precisam dessa identidade, né? Isso em São qualquer essas profissão, pessoas né, Aline? em É, em tudo, em em tudo. qualquer profissão. A gente está falando aqui da questão Não, terapêutica, em mas é para tudo. qualquer O profissão. cliente que vai entrar no seu restaurante, o cliente que vai na sua loja, tudo tem a Uhum. ver com aquilo que você está vibrando, né? Sim, com certeza. A E é gente muito atrai. legal. É, assim, você está falando de novo da questão da análise da assinatura. É muito legal, gente, porque eu mando os áudios para a Aline sem filtro nenhum, tá? E a Aline, às vezes eu falo assim para ela, ó, eu não sei como é que você vai transcrever isso daí, mas a bucha é sua, né, para poder transcrever. Porque no caso da leitura da assinatura, ela é muito perceptiva no nível de intuição. Porque eu Sim. me conecto tão profundamente com aquilo que eu percebo e eu É um dom, vou né? falando. É meio transe mesmo, né? Eu É entro algo naquilo que lá. não tem como você ensinar. É um dom, é uma É, coisa própria, né? É uma exatamente. E daí identidade. é uma identidade. E daí eu vou lá no fundo da identidade da pessoa para poder transcrever aquilo que ela está colocando. E daí eu vou, enquanto eu estou olhando a assinatura, eu estou com o áudio aqui, mandando o áudio para a Aline. Depois ela tem que se virar para poder Não, mas transcrever dá. todas essas informações. Não, Mas e como às ela tem essa vezes habilidade, Não, e às vezes, quando você me manda, às vezes para mim também é um desafio. E aí, às vezes, eu deixo lá paradinho uns dias e depois a resposta vem. De alguma forma, a gente consegue fazer isso daí, né? É muito então, legal. porque você está vibrando na sua essência, né? É, E daí você consegue, dentro daquilo que você faz, fazer o seu melhor. Da mesma sim, maneira que aquilo que eu faço, eu procuro fazer o meu melhor. E quando a gente está nesse propósito, né, está cumprindo com a nossa missão, tá exercendo aquilo que a gente vê exercer aqui, as coisas fluem, gente. É é, incrível como, né, Aline? É flui. incrível. Eu falei, A hora que você se abre, né, começa a fluir de um jeito. eu falei ainda hoje à tarde para uma cliente, né, que cada um de nós tem um papel nessa vida, tem uma missão mesmo para cumprir, né? Tem uma coisa para Uhum. fazer. Então, se você veio para ser liquidificador, você vai ter que ser liquidificador, não dá para você ser máquina de lavar. Então, assim, o liquidificador, se você colocar uma roupa ali dentro, ele não vai fazer a função, porque não Travou. é isso que vai fazer, né? Se você colocar comida dentro da máquina de lavar, ela não vai fazer a É, função, porque não é isso que ela veio fazer. E a gente tem a mesma função aqui. Cada um de nós tem um dom, uma coisa que veio exercer, tem um talento, tem algum papel que veio desempenhar. E se você não estiver fazendo o seu papel, cumprindo com o seu roteiro, as coisas não vão funcionar da melhor maneira possível. Pode até exatamente. funcionar, mas vai ser precário. E assim, o mundo precisa da sua energia, daquilo que você veio realizar. E se você não está realizando, você e as pessoas ao seu redor estão sendo afetadas por isso. Sim, Essa é a realidade, não é, Aline? é, é. E o mundo cutuca, né? Ele não te Uhum. deixa quietinho ali, insatisfeito e fala, ah, beleza, vive assim, querido. Não deixa. Ele vem cutucar. De uma forma ou de outra, igual eu falei, pode ser pela dor ou pelo amor, mas cutuca. Eu Uhum. sempre me senti cutucada. E daí, assim, a vida não vai parar para perguntar para você se tá tudo bem. Né? Ela É. vai trazer a porrada e você vai ter que ir seguindo, porque ela não vai parar para dar um Ela tempinho ali traz para as você situações sentar. que você precisa ver, né? Isso, e vai trazer cada vez mais até que você vai ficar embolada lá numa série de coisas e vai precisar lidar com tudo ao mesmo tempo. Então, olha para o que você precisa olhar, né? Toma aí o primeiro, dá o primeiro passo em direção a isso. É. É, e, gente, o começo é o mais difícil, né? É Eu o primeiro acho. passo, né? É. Sempre que tem um, igual eu, que estou sempre mexendo, sempre tem uma questão nova. Então, eu acho assim, sempre que a questão bate, que é a primeira vez, aí dá um, né? Você dá uma assustada. E aí você pode até falar assim, ah, não vou mexer com isso agora. Mas se não mexer, não vai sumir.
né? Então não E dá para jogar debaixo do tapete, tem que olhar, tem que limpar isso, tem jeito. e não é só. Quando as questões vêm, você precisa acolher, né? E É. você pode até não querer olhar para aquela questão agora, mas não vai mudar o fato de que você vai deixar de saber que aquela questão existe. Porque no primeiro momento você não tem consciência do que está acontecendo. Mas depois que você toma consciência, não dá para destomar essa consciência. Não é assim que funciona. Ô, Sandra, fala aquela frase que eu adoro, que é quando você vê, você não pode. Desver. Eu Não dá para adoro. desver o que você viu, né? Essa palavra não existe, mas eu gosto Mas muito é de usar. muito bom porque a gente Não dá decora. para desver o que você viu, porque depois que você viu, já viu, vai ter que olhar em algum momento. E ela vai ficar ali latente. E não adianta querer excluir, porque tudo que você quer excluir fica gigante. Então, É. tem que olhar, tem que tratar. Pode ser que naquele primeiro momento seja um choque grande, como você disse, né? E daí assim, como é que eu vou Você fica elaborar assim, tudo ó, isso? sem Fica jeito. assim. Mas tem que olhar, vai ter que olhar. Vai ser ou pelo amor ou pela dor. Então é melhor você acolher e trabalhar no amor para poder resolver essas questões todas, né? É, oi, Sharon. A Sharon tá aí. Deixa eu ver. Ai, Alguém mas é, falou mais alguma coisa que eu não vi? não Boa sei se noite, mais alguém Sandra. perguntou. A Sandra falou um oi. A Edi A está Simone amando as falou lives. A que minha bom, mãe que bom. falou que viver é divino e se descobrir é elevação, com certeza. Exatamente. É um processo. É um É. processo. E é para Ai, elevação Aline, mesmo que a gente vai é, descobrindo, né? é um processo mesmo. É um degrauzinho de cada vez. Aí, A gente Sandro, tem ó, mais a 3 Simone falou que minutinhos. adorou sua frase, tá vendo? Faz uma camiseta. É, É muito boa essa frase. exatamente. Tem 4 minutos. Vou dar- é, 3 minutinhos na 3. realidade. E então, Aline, eu quero ir agradecendo aqui por esse nosso bate-papo. Ah, eu que Foi muito agradeço, legal. Sandra. E deixa seus canais aí para as pessoas que quiserem saber mais, quiserem adquirir o livro, porque vale a pena. É um livro, assim, ele não é muito Aqui, ó. longo, né, Aline? Ele Não, é, nossa, você lê em um dia esse livro. é Porque os rapidinho. textos são soltos. Então, tipo, não é uma história, né? Que você, se você fecha, amanhã você tem que lembrar. Você pode ler só uma página, acabou. A outra página é outro texto. Eu escrevi o livro, na verdade, do jeito que eu gosto de ler. Né? É rapidinho, papum, acabou. Exatamente. Ah, então, agora, Então, igual eu falei, eu tô me integrando toda no Aline. Nem vou falar do outro mais, vou falar só do Aline. Tô no Aline CR, que é esse aqui que eu entrei aqui, @AlineCR. E aí uhum, lá tem o site, né? E aí o site continua Portal 1515, porque, né? Nasci esse horário, é uhum. meu. Ninguém tasca esse horário de mim. E aí agora eu tô juntando tudo lá. E aí, gente, Ai, que quem legal. quiser saber, tem história com a Sandra em comum, tem Tem. agradecimento para Sandra, tem o lançamento foi no espaço da Sandra. A Sandra é super Tem. parte da minha vida. Pois é, a minha Aline e eu sou a É a Sandra minha dela, né? Sandra, é a minha Sandra. Às vezes eu divido, às vezes. Exatamente. A Rafa e a Letícia também estão falando que somos uma dupla imbatível. Realmente, nós temos uma sintonia Ah, muito legal. obrigada, gente. Ah, a Pois Rafa é. é uma fofa. Ela É. que depois baixa as nossas lives, né? A Rafa dá um apoio tecnológico aqui para mim. Ai, gente, Aline, obrigada. ó, eu quero mais uma vez te agradecer Eu que por você agradeço, ter aceito Sandra. esse convite. Eu sei que a Aline está fazendo aí esse mês, né, Aline, de lives com mulheres especiais. Tem umas lives muito legais lá no canal dela. A Sandra vai estar lá. É uma série que eu planejei para esse mês 7, com 7 lives com mulheres que eu admiro. E aí, obviamente, a Sandra está. E aí depois eu vou baixar essa live aqui, vou colocar lá também para entrar nessa série. E aí Uhum. eu comecei a linkar temas com autoconhecimento, porque foi igual a gente falou, tudo faz parte. Faz Então, parte. tem várias histórias sobre autoconhecimento. Muito legal. E a gente volta, né, Aline, depois com outro tema para A conversar gente aqui com o sempre pessoal. volta, Sempre volta, estamos sempre juntas. sempre E eu quero grudadinho. agradecer a presença de todos vocês aí. Um beijo Obrigada, no gente. coração. Se quiserem falar um pouquinho Obrigada. mais sobre missão de vida, ó, pode me chamar a Aline, a gente conversa aí no direct, tá bom? Isso. Beijo Quem quiser grande saber para de análise de vocês. assinatura também, né, Sandra? Isso, claro, qualquer coisa, né, Aline? Estamos aqui. Um Verdade. beijo, gente. Boa noite para Beijo. vocês. Até mais. Tchau. Tchau.